Olá, tudo bom? Como eu sempre digo, você tem sido persistente, dedicado, esforçado e paciente e está avançando cada vez mais nessa capacitação sobre empreendedorismo. Hoje, como toda mudança de lição, trago um assunto novo e hoje o nosso assunto é competência. Vamos falar um pouco sobre as competências dos empreendedores, ou melhor, quais são as competências que neste momento estão sendo as competências mais requeridas para os empreendedores. E vamos abordar também um assunto bastante difundido, bastante discutido, um assunto que me interessa bastante, gosto desse assunto, é o assunto chamado inteligência emocional. Você já deve ter ouvido falar a respeito de inteligência emocional, então eu vou tocar nesse assunto, vou pontuar algumas questões importantes e talvez ajudar você a entender um pouco melhor o que é inteligência emocional e como você poderia usar a inteligência emocional a seu favor na sua vida e, no caso da nossa capacitação, nos seus empreendimentos. Tudo bem? Vocês me acompanham? Vamos em frente? Vejo vocês em breve. Você certamente já ouviu a palavra competência. Competência tem muito a ver com capacidade. Uma pessoa competente é aquela que reúne as capacidades necessárias para executar, para realizar algo. Acho que um sinônimo de competência que nós poderíamos utilizar é recursos, ferramentas, né? A pessoa tem os recursos ou as ferramentas necessárias para executar uma determinada tarefa, atingir um determinado objetivo. Uma definição de competência muito conhecida diz que competência reúne as habilidades, os conhecimentos e as atitudes humanas. As habilidades, como a gente já teve a oportunidade de discutir, tem a ver com aquilo que a pessoa sabe fazer, os conhecimentos, aquilo com que a pessoa sabe, e por fim as atitudes são as disposições interiores, as disposições internas das pessoas, a forma como elas se comportam, as reações, o quanto elas suportam as dificuldades, lidam com o estresse ou agem com entusiasmo. Esses últimos exemplos estão dentro do campo do que a gente chama atitude. Esse assunto é importante de ser abordado porque recentemente, com o fenômeno do empreendedorismo estando cada vez mais presente, pessoas precisando empreender, pensarem nos seus próprios negócios ou precisando ter uma postura empreendedora dentro das empresas, essa questão das competências requeridas para o empreendedor passou a ser um assunto bastante discutido. Eu separei para a aula de hoje 3 exemplos para a gente discutir e depois uma lista mais abrangente. Vou tocar num ponto só, que acho que é um ponto importante de ser discutido em relação ao empreendedorismo, que é a capacidade de aprender. A gente vai ter que, possivelmente, ao longo da vida inteira, ter que adquirir novos conhecimentos. Não existe pessoa completa, não existe pessoa perfeita. Pessoa completa e pessoa perfeita existe na ficção, nos contos de fadas e nos romances. Na vida real existem pessoas incompletas, pessoas imperfeitas, assim como eu e você. Então a gente pode ter um certo domínio técnico em relação a determinado assunto, mas mesmo assim vai ser necessário aprender, adquirir novos conhecimentos. E na atividade empreendedora não é diferente. Talvez você seja bastante proficiente no assunto técnico, mas talvez você não vai ter tanta desenvoltura quando tiver que conversar com o seu contador a respeito de questões tributárias ou quando você tiver que fazer uma análise financeira sobre o seu negócio. Então é importante essa questão da capacidade de aprender. Outra questão que vai ser abordada nessa lição tem a ver com a inteligência emocional. Eu vou pontuar esse conceito da inteligência emocional. Nós vamos discutir isso então nessa lição. Vou me basear muito no autor chamado Daniel Goleman. Ele tem uma abordagem bem interessante sobre o assunto, mas o que eu queria destacar aqui, uma explicação talvez simples para uma introdução dessa lição de hoje, é que o quanto é importante a gente conhecer e ter controle sobre as nossas emoções. Tenho lido muito a respeito
da chegada no mercado de trabalho de profissionais bem preparados do ponto de vista técnico, mas que não têm um bom desempenho porque não conseguem controlar bem suas emoções. Não conseguem lidar com um cliente insatisfeito, não conseguem lidar com a frustração da promoção que não chegou, não conseguem engolir sapos, como a gente costuma dizer no ambiente corporativo, não conseguem, o que eu quero dizer mais explicitamente não conseguem digerir de repente um feedback um pouco mais duro, um pouco mais assertivo que porventura tenha recebido de uma liderança. Então essas competências são as competências que estão em evidência, que estão em voga agora. E a lição de hoje tem sim o foco de falar um pouco mais sobre essas competências. Eu sei que a gente já falou bastante sobre competência em lições passadas, mas a gente falou de listas muito gerais, listas teóricas. O que eu trago para vocês hoje é uma lista baseada em observação e em pesquisa de fatos recentes. Então é isso que nós vamos falar hoje. Quais são as competências mais requeridas neste momento para os empreendedores? Espero que você goste, espero que você me acompanhe. Muito obrigado e vamos em frente. Iniciaremos a abordagem das competências pela competência de ser capaz de aprender. Como nós sabemos, não existem pessoas perfeitas e completas fora dos contos de fada. O empreendedor precisará aprender para garantir o sucesso do seu empreendimento. Isso envolve a capacidade de saber onde buscar as informações de que precisa, ter boa capacidade de leitura e de compreensão e, claro, ter força de vontade e disciplina para se manter informado e atualizado. Eu acho importante destacar que atualmente há um bom volume de conteúdo de qualidade na internet em formato de vídeo e pode-se aprender muito assistindo palestras, aulas disponíveis na web. A segunda competência abordada é a capacidade de criar boas relações interpessoais. Todo empreendimento bem-sucedido envolve invariavelmente a cooperação de pessoas. O empreendedor, portanto, precisa saber se relacionar com as pessoas das quais precisará para atingir sucesso. É preciso saber liderar bem os membros da equipe de trabalho, mas também se relacionar com clientes e fornecedores. Ser resiliente é a nossa terceira competência a ser abordada, ou melhor, resiliência. Ser resiliente é o mesmo que tirar força das dificuldades e não só suportá-las. Pessoas resilientes se superam em momentos difíceis e encontram forças enquanto a maioria já teria desistido. Elas conseguem ter capacidade de resposta maior quando são desafiadas. Outras competências que são consideradas importantes atualmente são saber administrar o tempo, que envolve a capacidade de lidar bem com reuniões, conseguir ler e responder os e-mails e encontrar tempo para se dedicar aos clientes e ainda cuidar da vida pessoal. Além disso, a capacidade de organização, lidar com sua agenda, com sua lista de tarefas, as obrigações que contêm prazos e manter regularidade na reunião com a equipe e também fazer visita aos clientes. Tudo isso é sinal dessa competência de organização. E ainda tem a competência de comunicação, que envolve saber falar, se expressar, sobretudo ouvir. E ainda poderíamos citar a competência de liderar, manter as pessoas entusiasmadas, a capacidade de leitura do ambiente e do mercado para detectar oportunidades e ameaças. E claro, por fim, as competências ligadas à inteligência emocional. A inteligência emocional, na abordagem de Daniel Goleman, envolve 4 dimensões principais: a autoconsciência, também chamada de autoconhecimento; controle emocional, que é a capacidade de controlar suas emoções e não deixar que as emoções de outras pessoas lhe tirem o equilíbrio; empatia, que é a capacidade de entender as emoções das outras pessoas; e, por fim, habilidade social, que tem a ver com a capacidade de conviver e cultivar relações positivas.